Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho mais em detalhes para vocês a nova função que anunciamos aí de lançamento da nossa estratégia canais de frequência média, a funcionalidade de ganho parcial, tá? Então, ganho parcial aqui é uma das funcionalidades que estão entrando no nosso robô Gênesis, do nosso plano vitalício. E eu vou explicar um pouquinho para vocês aí, um pouco mais em detalhes, como que funciona o mecanismo dessa funcionalidade, que pode ser muito interessante, gera um leque de possibilidades grande aí operacional no nosso dia a dia, tá bom? Então lá, pessoal, então eu fiz um vídeo até falando um pouquinho já das 3 funções que vão entrar, mas em específico então o ganho parcial hoje eu quero até fazer um exemplo um pouquinho diferente do que eu fiz ontem, né? Então vamos considerar aqui que nesse exemplo nós estamos entrando aí com 10 contratos. Então, por exemplo, aqui, tá? Então, 10 contratos, manteve o que estava no exemplo anterior. Vamos falar que a gente vai entrar um pouquinho mais agressivo, um robô bem agressivo, lá um 25.5, tá? Vamos pôr um 25.5, tá? Bem agressivo aí, só para a gente ver funcionando mesmo, né? E vamos considerar então aumentos de posição um pouco diferentes, sei lá, o primeiro no 15, o segundo no 30, tá? Só para a gente ter uma noção aí. Então no 15 ele vai colocar mais 10 contratos, no 30 ele tá com 20, coloca mais 20, vai. Só um exemplo rápido. E o ganho principal, vamos colocar de 10 pontos, um ganho grande realmente, de 10 pontos aí no ganho principal, tá? Então só para a gente ter uma noção ali de como funciona a ferramenta. Aqui no ganho parcial, então eu vou fazer uma pequena alteração também. Como o nosso ganho está de 10 pontos, o ganho principal, eu vou colocar o ganho parcial de 2 em 2. Então no 2 ele vai liberar um pouco de contrato, no 4 mais um pouco, no 6 mais alguns, no 8 mais alguns e o 10 é o ganho parcial, tá? Então ele é o ganho principal. Então ele vai realizar aqui 1, 2, 3, 4 estágios aqui do ganho parcial, né? E eu vou manter aqui, ó, esse número de contratos. Então, em cada ponto que eu seleciono aqui, eu vou soltar 2 contratos de mini dólar, tá? Então, se eu comecei com 10 contratos, eu vou soltar 2, fico com 8, solto mais 2, fico com 6, solto mais 2, fico com 4, solto mais 2, fico com 2 e 2 para o final aqui do meu ganho principal. Tá ok? Então, bem simples, tá, galera? Então, uma configuração simples aqui. E eu vou deixar selecionado esse reiniciar após aumento de posição com sim. E eu vou explicar para vocês como ele funciona ali no gráfico, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá direto para o gráfico e eu vou tentar mostrar aqui como que funcionaria essa configuração operando aqui num paper trading para vocês verem aqui como que essa função vai funcionar. Bom, então vamos lá. Então, estou aqui no gráfico de mini dólar, uma média aqui de 25 períodos, tá? Então, vamos tomar como exemplo o seguinte. Então, a gente está entrando aqui agressivo na operação, tá? Então, está entrando agressivo, média 25, DX de 5. Então, por exemplo, acho que nesse ponto aqui, ele teria entrado na operação, tá? Nesse movimento aqui, o preço abriu 5 pontos, entrou na operação. Beleza. Então, vamos lá. Então, nesse ponto aqui, teríamos entrado numa operação esperando que o preço retorne para a média. Ou seja, se o preço está acima da média, nós entramos vendidos. Nós vendemos o mini dólar aqui esperando que ele caia para efetuarmos aí o nosso ganho, tá? Só que o preço foi contra a nossa operação, cara. Então o preço foi contra a nossa operação. Como que a gente configurou ali? O primeiro aumento de posição, 15 pontos da nossa entrada. Então 15 pontos da nossa entrada é mais ou menos ali em cima, ó, tá? Então, 15 pontos da nossa entrada é mais ou menos aqui, tá? Então, é o nosso primeiro aumento de posição. Lá em cima nós temos o segundo, 30 pontos, mas nem vamos colocar agora. Então, primeiro aumento de posição, 15 pontos contra a nossa operação. Esse percurso aqui, tá? Entramos na operação. Lembrando, nós temos um ganho de 10 pontos e estamos com 10 contratos vendidos na boletada inicial. E aqui, no 15 pontos contra a nossa operação, nós vamos colocar mais 10 contratos de mini dólar, tá ok? Então, beleza. Entramos na operação, o preço foi contra a nossa operação, até deu um pequeno ganho aqui, mas não vamos nem considerar para facilitar o nosso estudo aqui, tá? Então, o preço foi contra a nossa operação,
12 pontos, tá? Foi 12 pontos contra, mas não chegou a pegar o nosso primeiro aumento de posição. Então continuamos aqui com 10 mini contratos e o preço veio se movimentando. Subiu, caiu, subiu, caiu. Aqui, ó, nesse ponto, ele fez uma correção um pouquinho mais significativa, olha aí, tá? Ele chegou a efetuar o que aqui, galera? 6 pontos de ganho do nosso preço médio inicial. Ou seja, ele chegou a acionar então 3 ganhos parciais. No 2, no 4 e no 6. Tá? Então, ou seja, se nossa entrada na operação é aqui, nesse ponto com ganho de 2 pontos, ele acionou o nosso o nosso ganho parcial. Então eu soltei 2 contratos. Se eu estava com 10, aqui eu fiquei com 8. Tá? Ele veio mais, ele deu 4 pontos de ganho e eu soltei mais 2, fiquei com 6. Aqui ele chegou a bater 6 pontos do meu ganho, da minha entrada, e eu soltei mais 2 contratos, fiquei com 4. Tá? Então ele realizou 3 ganhos parciais no ponto 2, 4 e 6 pontos de ganho, né? E soltou 6 contratos. Se eu estava com 10, soltou 6, eu fiquei com 4 contratos posicionados ainda e o preço voltou a vir contra a nossa operação. Tá? Ou seja, nesse ponto aqui, eu estou com 4 contratos de mini dólar, o preço não veio fazer o meu ganho principal e o meu último ganho parcial, né? E veio contra a operação. Veio contra a operação e chegou a acionar o primeiro aumento de posição. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Aumentou a posição. Então, se esse aumento de posição aqui é de 10 contratos, isso aí já estava configurado, né? E eu estava com 4 contratos porque eu soltei 6, nesse ponto aqui então, eu fico com 14 contratos de mini dólar, tá, galera? Então, se eu estava com 10, soltei 6, fiquei com 4, veio aqui, aumentou a posição em 10, agora então eu estou com 14 contratos de mini dólar. E o meu preço médio, que era na entrada aqui, agora que eu aumentei posição, para onde ele vai vir? Não dá para falar exatamente, porque tem toda a correlação do preço médio aí, né? E a porcentagem, mas vai vir para algo em torno aqui desse ponto, tá? Algo em torno aí desse ponto aqui, o nosso preço médio por conta do aumento de posição e também dos ganhos parciais. Beleza, então o que aconteceu? O meu aumento de posição foi acionado, eu trouxe o meu preço médio para mais próximo do preço corrente, tá? Isso aí vai facilitar a minha operação, só que o que acontece? Eu continuo tendo ganhos parciais, né? E no caso, galera, quando está selecionado ali aquele botãozinho que eu falei para vocês, reiniciar após aumento de posição, o que quer dizer? Quer dizer que após eu aumentar a posição, ele vai simplesmente reiniciar o meu ganho parcial. Por quê, galera? Quando eu estava aqui e eu realizei 3 ganhos parciais, faltavam 1 e o ganho principal, se o preço viesse aqui e não aumentasse a posição, ele só iria realizar o ganho parcial quando executasse aqui embaixo, tá? Então estava já a ordem montadinha para acontecer isso. O último ganho parcial e aqui o meu ganho principal, tá? E encerrar a operação. Quando aumenta a posição, mesmo que ele já tenha efetuado alguns ganhos parciais, ele vai reiniciar o processo, tá? Então ele vai reiniciar o processo, ou seja, ele vai recolocar os ganhos parciais. Então vou apagar esses aqui que já foram realizados. Ele vai recolocar os ganhos parciais. Se o nosso preço médio agora está nesse nível aqui, ele vai vir aqui e vai colocar os ganhos parciais assim, ó. O primeiro com 2 pontos do preço médio, o segundo com 4, com 6, com 8, eu não estou nem calculando exatamente, tá, pessoal? Só para ficar, vocês entenderem aqui. E aqui o nosso ganho principal, tá? Aqui o ganho principal. Então ele vai recolocar. Agora, mas você vai me falar, Jader, eu estava com 10 contratos, agora eu estou com 14. Quanto ele vai soltar em cada lugar aqui? Tá?
O robô é inteligente, galera. Ele vai fazer uma proporcionalidade, ele vai fazer uma proporção, né? Se você estava soltando em cada em cada ganho parcial 20%, ele vai fazer o cálculo dos 20% do que você está na mão. Não importa se você está com 14, estava com 16, com 18, não importa quantos ganhos parciais que ele pegou. Ele vai fazer a conta da proporção do que você tinha configurado inicialmente. Se você não tinha configurado soltar 20% em cada aumento de posição, em cada ganho parcial, então ele vai fazer a mesma conta aqui. Ele vai pegar o número de contratos que você está e vai fazer a conta da proporção para dar 20%. Como não é uma conta exata, ele vai fazer uns arredondamentos, né? Não dá para você soltar 2,5 contratos, por exemplo, né? Então ele vai fazer um arredondamento, mas no final ele vai soltar todos os contratos e vai tentar fazer o mais próximo de uma proporção em porcentagem aí do que você calculou aqui inicialmente, tá? Então os 14 contratos vão ser soltos aqui, ó, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, e vai encerrar a operação por completo nesse ponto aqui, tá? E sempre ele vai fazer, se pegasse o nosso segundo aumento de posição lá em cima, ele iria fazer a mesma coisa, ele ia reiniciar os ganhos parciais de acordo com o preço médio atual. Então, por exemplo, se pegasse 1, 2, 3 aumentos aqui, 3 ganhos parciais aqui e voltasse a subir, ele ia ficar mais leve na operação, ia subir, pegar aumento de posição lá com 20 contratos, ia puxar o preço médio, ia recolocar os ganhos parciais. Então, galera, isso deixa o nosso robô Gênesis ainda mais dinâmico. Ainda mais dinâmico. E veja, você pode trabalhar com o ganho parcial e com outras funções atreladas, inclusive RP. Então dá para fazer muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. É uma função interessante, né? Onde abre um leque de possibilidades bem legal aí para o nosso operacional. E veja, é uma operação complexa computacionalmente falando, né? É uma operação complexa, elimina, aumenta a posição, sai, troca preço médio. Não é simples, galera. Nosso pessoal de programação tá de parabéns. Realmente isso aqui é uma função altamente complexa para programar, né? E que realmente está funcionando aí muito bem. Já testamos, tá bacana demais, né? Então, estamos a cada vez evoluindo o nosso sistema, a nossa operação, as funcionalidades e dando mais possibilidades para os nossos usuários, os usuários dentro do trade. É isso que é importante, galera. O importante não é tanto aonde você vai entrar na operação, é importante também, mas o que você faz depois que você entra na operação, as suas possibilidades, a tua interação com o trade, com a movimentação do preço, isso é fundamental. Fundamental. Então termos cada vez mais possibilidades de nos tornarmos mais dinâmicos, de aproveitarmos a movimentação do preço dentro do trade, isso aí ajuda muito, galera, muito, e realmente essa função, mais uma vez aí, torna o nosso robô Gênesis de MetaTrader 5 muito eficiente, tá bom? Então é isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar aí a entender um pouquinho melhor. Se você ainda não ficou claro, mas acho que ficou claro, né? Ficou claro um pouco dessa função aí. Não, a complexidade é mais não jogar ordem, tirar ordem, colocar aumento de posição, arrumar preço médio computacionalmente. A gente entendendo como funciona aqui não é tão complexo, né? Mas realmente a operação por dentro do robô ali não é simples. Mas o nosso entendimento até que não é muito complicado não dessa função aí implementada no nosso dia a dia. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp. Entre em contato conosco que iremos lhe ajudar aí no que for preciso. Antes de encerrar esse vídeo, é importante ressaltar que ele não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Operamos no mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer parametrização é de total responsabilidade de cada usuário. A RoboInvest é uma empresa de desenvolvimento de software e ferramentas estatísticas. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.